Olá, começamos agora o programa Siga esse Exemplo na Onda da Solidariedade. Muito obrigada pela audiência de vocês que mandam pra gente aí as mensagens no nosso Facebook, que fazem sugestões também, né, de entrevistados aqui para o nosso programa, e agradecendo a audiência, principalmente vocês que prestigiam todas as entidades que vêm aqui no programa Siga esse Exemplo, contar um pouco das suas histórias, contar o que as pessoas fazem, né, os voluntários, em prol do próximo, das comunidades. E hoje a gente recebe o Fernando Albuquerque, ele que é coordenador de projetos da IDE, Itapema Desenvolvendo Esperança, uma entidade, né, uma organização da sociedade civil que realiza um trabalho com várias frentes, né, Fernando? Desde 2004, desenvolvendo várias atividades aqui no município de Guarujá. Fernando, muito obrigada por você vir aqui nos estúdios da TV Ilha do Sol. A gente agradece, né, e poder conversar sobre o trabalho da IDE. Bem, obrigado, Ana. A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui na TV Ilha do Sol, a TV, a Los Angeles, porque a gente percebeu que a gente tem esse espaço como um espaço extremamente importante. A gente conheceu a linha do programa e a gente está honrado de estar aqui e poder contar um pouco da nossa história. Maravilha. Olha, Fernando, esse ano vocês vão completar 15 anos de entidade, né? Vocês começaram, a entidade foi criada em dia 1º de agosto de 2004 e de lá para cá, você estava contando antes aqui da gente conversar aqui, né, antes do programa, que a entidade já passou por algumas fases, né? Então conta um pouquinho dessa história, como é que surgiu a ideia desse trabalho, o que vocês vêm desenvolvendo nesses 15 anos? É um aprendizado, esses 15 anos a gente aprendeu bastante. Ela surgiu quando o pastor Genivaldo, que é o presidente da Igreja Batista de Itapema, quando ele chegou no Guarujá, ele achou extremamente importante ter um braço social que se distinguisse da igreja, ou seja, a comunidade cristã tem valores em relação ao amor ao próximo, porém ele entendia que essas atividades deviam ser desenvolvidas de forma separada. Então, são duas entidades que são mantidas, uma é a IDE e a outra é a creche Manuel Araújo, que tem inclusive parceria com a prefeitura. E foram 3 etapas bem marcantes. Então, nos primeiros 10 anos, o que caracterizou foram as ações principalmente de treinamento e capacitação, que eram atividades voluntárias de membros da comunidade que desenvolviam principalmente na região de Itapema, de Vicente Carvalho, na Prainha e Conceiçãozinha. Então, isso daí marcou muito essa primeira etapa. Em que a característica, então, o que a gente tinha? A gente tinha um curso de porteiro com ênfase em segurança, tinha curso de corte e costura, um curso de música, que é uma tradição da comunidade. Então, essa foi a primeira etapa. E sempre uma visão muito de acolher ao próximo, questão de cestas básicas, atendimento de idosos, mas tinha uma característica bem forte. 100% voluntário, não tinha envolvimento com áreas públicas e esse trabalho era organizado a partir de pessoas que se sentiam chamadas por determinadas atividades. Essa foi então a primeira fase da IDE, né? E Sim. Essa segunda fase, o que aconteceu? Quais foram as transformações que vocês passaram? Então, a gente percebeu, a gente começou a ter uma ação com a IDE em 2014 e a gente encontrou assim, um patrimônio fantástico. Só para dar um exemplo, a Brigada Mirim, que estava começando o curso de porteiro, tinha o ex-comandante de bombeiro da Baixada Santista conduzindo e coordenando o curso. Então, embora a atividade fosse voluntária, era de um padrão de excelência muito alto. Na área de música também o padrão de excelência é fantástico. Mas havia, a gente pode até ser, uma preocupação quase com uma coisa que se entendia que não deveria se envolver com políticas públicas, porque era a confusão da política e políticos. Aí houve um entendimento e em 2014 foi um marco, porque a IDE passou a participar de conselhos municipais, passou a participar do Conselho da Criança e Adolescente, foi o primeiro. E por conta do nível das pessoas envolvidas, a gente também estava chegando, trazendo competência da área de gestão corporativa, ela chegou e já foi contemplada com um concurso de projetos do CMDCA, que é o Projeto Jovens e Rede, para atender a região do Porto. E aí houve também mais um passo nessas mudanças importantes. A gente entendia
que as entidades do terceiro setor têm que trabalhar em conjunto com o patrimônio público, com o ente público. E foi a primeira vez que então a IDE, em vez de fazer uma atividade usando só recursos próprios, ela teve recursos públicos e a parceria que para nós foi marcante com uma escola pública, que é a Escola Valdemar Rigoto, numa região muito carente ali na Prainha, e todo aprendizado que é começar a se relacionar formalmente com o ente público. Então era uma época que as pessoas falavam, nossa, mas se a gente faz sozinho é tão mais fácil, mas a gente não, mas se a gente faz junto a gente vai tão mais longe. Então esse foi assim um momento de grande aprendizado. E finalmente a gente chegou na terceira fase atual, que a gente foi se aproximando dos 15 anos e tinha duas metas, a cumprir, Batista, né? A Batista, que é a origem, esse ano vai completar 60 anos, e tinham metas estratégicas e aí, em função da maturidade, se resolveu fazer um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. E dentro desse planejamento, houve um avanço importante, que foi entrar o olhar de planejamento estratégico. Então, hoje a gente tem 5 áreas muito bem definidas: educação integral, proteção social, qualidade de vida, geração de renda e cidadania ativa. E é interessante que em todas elas a gente tem pessoas proeminentes da nossa comunidade participando, envolvido, em alguns casos com um expertise fantástico, que antes acabava não sendo mobilizado. Então a gente tem coordenadoras pedagógicas de escolas líderes da cidade que estão envolvidos. No nosso Educação Integral tem 6 pessoas de alto nível na área de educação, que não sabiam direito o que fazia com esse potencial para ajudar o próximo. Ah, mas eu não tenho todo o tempo disponível. Sim, mas você pode ajudar no planejamento, você pode usar na metodologia. Em relação a outra coisa do trabalhar em rede, a gente aprendeu muito com políticas públicas, a gente aprendeu muito com trazer o olhar do outro e a gente foi buscar outras parcerias. Então, a primeira que marcou bastante a gente, a gente acredita muito que a educação é o poder de transformação da educação. Que é um dos lemas, inclusive, né, da professora Priscila, né, que apresenta aqui o programa. Ela justamente acredita nesse poder transformador da educação, né? E também é o que a gente muitas vezes percebe aqui nas entidades que participam do programa Siga esse Exemplo. Com certeza. Né? O nosso primeiro projeto, inclusive, que foi vencedor no CMDCA, o Jovens em Rede, ele estava totalmente baseado em educação integral, e na hora que a gente foi estudar o assunto, até por causa das demandas de ter um projeto formalmente sendo discutido, não sei o que, a gente se aproximou de Fundação Itaú Social, Fundação Telefônica e outras lideranças na área, que fez com que essa maturidade aumentasse bastante. Assim como aconteceu nas outras. E não é por acaso que a primeira área de atuação é a educação integral. E atividades que tinham voluntários, que aparentemente eram esparsas, como a brigada, atividades de esporte, de música, começou a ter uma coerência. Então a coerência é, tá bom, qual a transformação que a gente quer, seja com a Brigada Mirim ou com uma aula de música. Então, assim, existem objetivos maiores a serem alcançados. Dentro desse planejamento, uma outra coisa que marcou foi buscar outras entidades, seja por buscar recursos, seja se aproximar e ir trabalhando em rede. Então, marcou bastante com algumas entidades do Guarujá que estão nesse processo, e uma que é parceira nossa há pelo menos 5 anos, que é o Educasurf. A gente começou a participar de grupo de projetos com entidades, por exemplo, no estado de São Paulo. Existe um grupo hoje que a gente participa, que tem 89 entidades, e normalmente se reúne lá na Assembleia em São Paulo. Inclusive o Educasurf foi contemplado com o projeto Salva a Vida no Condema, onde a gente é parceiro de metodologia, vai ser parceiro na parte de recuperação e prevenção de drogas, e esse salto fez com que a gente continuasse aprendendo. Assim como algumas entidades líderes aqui no Guarujá, a gente destaca a própria UNAEP, o CAMP, a PAAGE, com entidades líderes que têm um nível de maturidade, que compartilham, e a gente aprende muito trabalhando junto. Na verdade, é um grupo de pessoas, de entidades que podem se ajudar com informação, com conhecimento, não é uma competitividade, e sim uma solidariedade nesse sentido, né? Com certeza. E a gente aprendeu muito, por exemplo, a outra coisa, assim, como experiência pessoal,
Eu vim para o Guarujá com o Movimento Brasil Competitivo e estava sempre na área de governança, gestão e alianças. E a primeira atividade até que tive aqui tinha a ver também com captação de recursos, apoiadores. Que é um dos grandes, uma das grandes dificuldades muitas vezes que as entidades têm, né, de se preparar, profissionalizar a sua atividade, né, de um terceiro setor, justamente para estar apta a desenvolver essas atividades de recursos, né, de buscar recursos, participar de concursos de projetos, né? E as entidades mais maduras nessa área, assim, trouxeram lições importantes. Uma delas, assim, a gente ainda estava chegando, foi na Fundação Telefônica, em que ela disse algo muito simples: você veio aqui pedir apoio, conhecimento, viabilizar seu projeto e dinheiro. Se você veio pedir dinheiro, acabou a conversa, porque isso a gente discute provavelmente no segundo ano. Agora, se você veio pedir apoio para viabilizar seu projeto, tem muita coisa para a gente fazer antes disso. A gente viu isso também acontecer, a gente já tinha visto com o projeto Neemias, com a Fundação Banco do Brasil, em que colocavam um desafio: eu apoio atividades se você compartilhar a sua tecnologia social. Agora, se você quer só para você, cada um com os seus problemas. Agora, se você quer compartilhar o que você cria e quer que, se isso for bem sucedido, possa beneficiar outros, então isso foi marcando muito a gente de onde tinha entidades que estavam preocupadas com o próprio umbigo e onde estavam entidades que estavam preocupadas com o bem-estar do próximo. Isso é uma As que estão preocupadas com o bem-estar do próximo, compartilham. Essa é uma fala muito forte e nem sempre é o que a gente percebe na realidade. E talvez, seu Fernando, não por uma maldade ou algo do tipo das entidades ou das pessoas, dos gestores, mas às vezes é uma preocupação do dia a dia. Às vezes é tanta atividade que a entidade ali precisa, daquela dedicação do gestor, que ele às vezes não tem tempo de buscar essa ajuda, sim, né? Sim. E isso acho que é a importância até dessa possibilidade do programa Siga Esse Exemplo, de mostrar experiências como essa, né, que vocês realizam na ID, que pode servir de exemplo, pode ajudar outras entidades, inclusive você que está nos assistindo, quiser saber mais a respeito de todas essas informações, a gente coloca agora aqui na tela os contatos, né, da ID, justamente para que você possa verificar, de repente, dentro dessas experiências que eles tiveram ao longo desses 15 anos, o que pode colaborar aí para desenvolver ainda mais o seu trabalho, né? E se, claro, você ficou interessado em ser voluntário também, a gente vai falar, inclusive, agora sobre os projetos que vocês realizam, né? São 5 áreas de atuação e dentro dessas áreas vocês realizam ações, projetos, eventos, né? Uma das primeiras áreas é a educação integral, né? O que vocês realizam dentro dessa área? Essa área, assim, a gente entende que ela é o motor das nossas atividades, inclusive das outras, então a gente entende que todas as áreas, se a gente não tiver um olhar contínuo da educação, a gente não se desenvolve, não alcança os objetivos, então é uma preocupação permanente. Em termos de histórico, como eu sempre estive ligado à área acadêmica, tive uma atuação muito importante na USP, depois na Fundação Getúlio Vargas, então a gente tem isso e várias pessoas dentro do grupo têm a mesma visão, de que não há para ter, pode ser simples, porém tem que estar buscando continuamente conhecimento. Dentro da educação integral, o primeiro projeto que a gente fez, ele, na verdade, por ironia, a versão inicial dele começou do outro lado da rua, aqui no projeto Neemias, que era os Jovens em Rede Enseada, que depois a gente viu a importância de levar para a região do Porto, por isso ele ficou Jovens em Rede em Porto. Ele veio, então a origem dele foi a parceria com o Movimento Brasil Competitivo e apoiadores da área de tecnologia. Então a origem desse projeto é o Laboratório Social da Microsoft lá em Bangladesh, da onde saiu o Prêmio Nobel da Paz e Yunus, em que ele partia do princípio que jovens unidos de comunidade carente, tá, em atividades multidisciplinares e complementares, pode transformar a realidade deles se permitirem que ele interfira no ambiente que eles estão. Então, qual que é a proposta do Jovens em Rede? Ele segue pedagogia baseada em projetos, em que coloca o desafio dos jovens encontrar um problema que os una e faça querer resolver. E da onde vem o em rede? Os dois sentidos da palavra rede. Rede no sentido de união e, sendo claro, do lado da tecnologia, a origem da Microsoft nesse processo também é claro, que é usando todos os recursos que a conectividade traz. Da primeira versão que a gente teve, a primeira foi em 2012 aqui na Enseada, depois 14 até hoje,
Então a tecnologia mudou, então a rede cada vez é mais importante. Nas versões iniciais a gente falava, olha, a gente vai poder fazer coisas em celulares. Hoje a gente não tem mais nem sala de informática, porque os celulares realmente, e o trabalhar em rede e trabalhar em qualquer lugar, fez com que isso ficasse realmente verdadeiro. E a outra é desenvolver o protagonismo. Para a gente citar alguns exemplos, casos que marcaram muita gente nos Jogos de Rede. Então, quando a gente estava com o projeto no auge dele, houve a Conferência Criança e Adolescente aqui no Guarujá. As duas escolas que estavam com o projeto se destacaram na conferência, inclusive geraram os representantes da cidade, porque tinham feito a lição de casa dentro do projeto. Já tinham aprendido esse protagonismo, Sim. desenvolver a sua fala protagonista, né? De poder ali expor as suas ideias. De forma articulada, consequente, parar de reclamar, parar de dizer que não dá para fazer e começar a fazer. Entendi. E dentro ainda dessa área de educação integral, tem ainda outros projetos como Brigada Mirim, o Surf com Leitura e Educasurf e também Caminhada Sustentável. São várias atividades também, né, em outras áreas. Tem ainda na área Proteção Social 2 projetos, Pão Nosso e Festa das Crianças. O que vocês pretendem dentro dessa área de proteção social? Todas as áreas nossas, então essa é uma coisa que surge. Tá bom, a área de proteção social, o Pão Nosso é uma área de proteção social, parceria com o Fundo de Solidariedade, tem a ver com a questão de captar alimentos, porém o que a gente entende? A gente entende que não deve haver o assistencialismo. Então o que a gente acabou fazendo? É um processo de mobilização em que, é claro, a gente tem o entendimento de que o alimento é necessário, mas criar mecanismos de que as pessoas venham buscar. Exemplo, hoje o Pão Nosso vem trabalhando junto com Mulheres em Rede no projeto que a gente tem lá na prainha, inclusive com as agentes ambientais. Já dentro da área de geração de renda. Então o que a gente faz? Quais são as famílias que recebem os alimentos do Pão Nosso? As famílias em situação de vulnerabilidade que estão dentro do geração de renda fazendo alguma coisa para sair disso. E não a que está lá sentadinho esperando, olha, eu vou pedir cesta básica em tudo quanto é lugar. Não é o assistencialismo puro, né? Não. Mas é justamente esse envolvimento, né? Então é um reconhecimento, é uma conquista, é uma motivação, tá? Isso em todas as áreas. Agora, por exemplo, o proteção social nosso, dentro do Brigada Mirim que você citou, é fortíssimo porque a maior parte das crianças são da comunidade. E a questão, inclusive, de prevenção de acidentes, segurança, etc., que são extremamente importantes. Tá? Assim, a gente tem a tristeza de ver, a gente tem um depoimento assim, muito triste de alguém que fez o curso de porteiro, aprendeu a fazer manobra para desengasgar, que as crianças aprendem, e em um mês 2 crianças morreram. E ela fala, nossa, eu aprendi a fazer isso, quanto que isso deveria estar sendo? Aí crianças da Brigada Mirim diziam, nossa, mas eu sei como que tem que segurar para desengasgar na hora que alguém engasga com o alimento. Então, isso acontece muito em comunidade, ou dos incêndios. Entendi. E olha, dentro ainda dessa mesma área de geração de renda, tem porteiros com ênfase em segurança, né? Tem Mulheres em Rede, que o senhor já citou. Tem ainda a área de qualidade de vida, né? Celebrando a recuperação, Salva-Vidas, que é dentro do Educasurf. O Educasurf também participa lá junto na educação integral. E a Estação Praia, né? São 2 itens importantes, geração de renda e qualidade de vida, vocês desenvolvendo essas atividades na comunidade. Sim, a gente sempre busca trabalhar de forma integrada. Então, por exemplo, o caso do Celebrando a Recuperação, ele surgiu de uma visão do método, quem criou o método há 15 anos nos Estados Unidos, é alguém que veio do AA, qual é o seu nome, e percebeu que tinha algo que precisava melhorar, porque o índice de recaída era muito alto. Então, Celebrando a Recuperação é um método de fortalecimento, de autoestima, etc., para que se enfrente e saia de qualquer tipo de compulsão. Situação, de problema. E qual que é a origem do projeto Salva-Vida? É uma história maravilhosa do William, que o projeto Salva-Vida é a história do William. Então, assim, a vida dele foi salva em relação a drogas e coisa há 17 anos atrás, e virou a missão dele, não deixar voltar, pela qualidade de vida. Então, o que a gente entende? A gente entende que essas coisas têm que andar junto. E aonde entra a geração de renda? Como que você pega alguém da comunidade, tá? Então, uma coisa que marcou, a gente faz parte de alguns conselhos onde consegue.
E aí consegue o comandante do bombeiro pedindo ajuda para recrutar bombeiros para temporada. Aí a gente falou dos surfistas, e aí ele falou algo que marcou a gente. Seria o melhor pessoal, por quê? Porque os outros passam na prova escrita, passam na coisa, tem insolação que não aguenta tomar sol aí o dia inteiro. Os da comunidade seriam perfeitos, mas eles não passam na prova escrita, são indisciplinados e não gostam de hierarquia. Se conseguisse fazer essa ponte, seria o melhor dos mundos. Uma das coisas que o Educasurf hoje tem assim bem claro que salva a vida, e a gente está junto nisso, é o número de pessoas que a gente possa dizer, esse garoto virou um salva-vida. Olha, que bacana. Esse garoto que era lá da comunidade, a vida dele foi transformada. A gente estava conversando agora há pouco. E ele está perpetuando isso, e agora ele né? tem geração de renda, e agora ele é testemunho. Então a gente vê isso sim como algo consequente, que senão a gente vai falar, tá bom, olha, você deve sair dos seus maus hábitos, você não se deve envolver com criminalidade, com droga, não sei o quê. E ele fala, eu não sei fazer nada, eu vou fazer o quê? E a gente percebeu que uma característica dessa comunidade é a aptidão física. Então, as atividades que usam essa aptidão física e conhecimento do território, a outra para nós é a parte de ecoturismo, tem assim, o potencial de gerar renda fortíssimo. Só que eles não acreditam, e marcou muito a fala do comandante do bombeiro. Eles não passam na prova. Aí a gente tem o trabalho do surf com leitura nas escolas, então é um negócio lamentável. A gente está com alunos do Fundamental 2 que não sabem ler e escrever, alfabetização básica. Então a gente tem alunos de 14 anos com o conteúdo do aluno de 6, 7. Agora, se essa ponte não for feita, a gente tem mais alguém no crime. Por quê? Porque gera um conflito tão grande. E por que o surf com leitura, o que tem a ver? O surf é a cenourinha. Vamos dizer assim, o chamariz para a criança poder desenvolver as suas não posso fazer só o surf? Né? Não, você vai ter que estudar. Tá certo. Você vai ter que estudar. Gente, olha, o papo tá delicioso, né? O Sr. Fernando trazendo todas essas informações a respeito da ID, mas a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco o programa Siga Esse Exemplo está de volta. A CFE é uma empresa especializada em cálculos judiciais e extrajudiciais. Realizamos cálculos nas áreas trabalhistas, previdenciárias, tributárias e cíveis. Faça seus cálculos com quem entende. Advogado, não perca seu prazo. Realizamos seu cálculo em até 48 horas. As prestações do seu veículo, do cartão de crédito ou financiamento estão atrasadas e você acha que a cobrança é feita com juros abusivos? Entre agora mesmo em contato com a CFA Soluções, 1333414746 e solicite o seu orçamento ou vá gratuitamente na calculadora do cidadão no site cfasolucões.com.br e lá você fica sabendo se está sendo enganado ou não. O programa Siga Esse Exemplo está de volta e hoje a gente recebe o Fernando Albuquerque, ele que é coordenador de projetos da ID, em Itapema, Desenvolvendo Esperança. A gente já conversou antes no intervalo a respeito do trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses 15 anos, né? Uma das áreas ainda a gente não falou, que é a área de cidadania ativa e que tem aí a participação dos conselhos, né? Vocês participando dos conselhos e fóruns municipais, mas também tem atividades aí voltadas à cidadania, né? Que é o Dia da Cidadania. Então explica pra gente de que maneira vocês contribuem dessa forma. Então são duas atividades que nos uniram. Primeiro em relação aos conselhos. Como a gente comentou, a gente está na terceira fase, na segunda caiu a ficha de que tinha que participar em conselhos. Muitos membros, muitas pessoas assim, ainda criava confusão entre política e políticos, porém políticas públicas têm que ser entendidas. Inclusive muito do que a gente aprendeu hoje a gente não tem a menor dúvida que teve a ver com a convivência tanto com os gestores públicos quanto outras entidades. E a gente viu que o espaço pela cidadania e pelos conselhos e por entender e influenciar corretamente
tá? É muito importante. A gente citou aqui o grupo de 80 e poucas entidades, até 85, 89, que surgiram das que atuam junto com o Conselho de Criança e Adolescente do Estado, que foram se unindo. A gente aprende pra caramba e a gente entendeu o seguinte, de que uma das lideranças diz, olha, se as que fazem o trabalho de excelência não ocupam para solicitar o dinheiro público, as que fazem qualquer coisa levam. Então, tudo isso é um nível de consciência que foi avançando, agora a gente está indo para o Conselho do Idoso, e o Dia da Cidadania mudou. Então, o Dia da Cidadania, a gente já está com 7 anos, tá? Normalmente ele é comemorado no ano do nosso aniversário da instituição, que é em março. Normalmente é na Praça 14 Bis. E, por exemplo, cada vez ele vem ficando maior e deixando de ser assistencialista, tá? Na medida que a gente passou a trabalhar cada vez mais em rede. E a gente teve, por exemplo, ano passado a gente teve mais um na Conceiçãozinha, que foi a gente teve mais de 100 pessoas envolvidas e a gente contou umas 17 entidades envolvidas, inclusive patrocinadoras, coisas que no passado não tinha. Criando justamente essa rede de integração, de desenvolvimento, de cidadania, de comunhão, né, dessas ações. E uma coisa que a gente gostaria de destacar, que cada vez, por exemplo, a gente teve a Conceiçãozinha é uma região da nossa cidade que é muito crítica. Isso que eu ia perguntar agora, né? As regiões que vocês atuam, né? Mais especificamente, né? Então, a gente tem uma atuação histórica, que é Itapema Desenvolvimento de Esperança, que é Itapema, e uma comunidade carente que caiu a ficha do quanto podia ser feito quando a gente começou os Jogos de Rede no Porto, que é a Prainha. Então, muitos membros que estavam ali, é uma situação ridícula porque não tem 2 quilômetros de distância e muitos nunca tinham cruzado aquela linha de trem. Na hora que a gente começou a conviver do outro lado, a gente realmente entendeu muita coisa. A outra região é a Conceiçãozinha, que tem as mesmas características, e aí passou a ter uma atuação que é interessante. A gente tinha do lado de políticas públicas 9 áreas críticas dentro da cidade. E começou a ter o olhar de que então a gente tinha que estar próximo de quem precisa. Então hoje a gente tem mais uma atuação que tem a ver com a creche que está lá na Vila Edna e a quarta que tem a ver com a outra sede que está em construção, que é no Parque Estuário. Quem está nos assistindo, ficou tocado, quiser participar dos projetos, como é que pode fazer rapidamente? Que tipos de ações ou profissionais ou atividades que vocês mais necessitam? A gente necessita em todas as áreas. Uma coisa assim que marcou muito, a gente falou da grande mudança que a gente teve o ano passado. A coisa mais interessante dessa grande mudança do que teve no ano passado, de planejamento estratégico, foi uma pessoa que entrou no Facebook da ID e perguntou como que ele poderia colaborar. E rapidinho a história dele, é alguém do Guarujá, ali da Rua Operária, do lado da Prainha, que virou cidadão do mundo, gestor de projetos pelo mundo, e o pai dele ficou doente e ele precisou começar a voltar e ele falou, encontra a minha cidade do mesmo jeito. Só que nesse período, além de ele ser gestor de projeto, ele passou a ser gestor de projetos sociais com certificação, graduação e conhecimento com inclusive fontes de captação de recursos no exterior. Foi uma bênção, porque essa pessoa entrou pela internet, pelo Facebook e fez a pergunta, eu gostei do trabalho de vocês, como é que eu poderia ajudar? De qualquer área, tá? Quem quiser, passa a fazer isso. Entre no nosso Facebook e pergunta onde poderia ajudar. A gente coloca agora na tela o Facebook da ID. O papo realmente foi muito prazeroso, muito conhecimento, muita informação. Espero que você que está nos assistindo possa se sentir tocado, incentivado, motivado a desenvolver novos projetos, novas atividades ou embarcar aqui com o pessoal da ID, né, para desenvolver todas essas ações. Seu Fernando, muito obrigada, né, mais uma vez por trazer aí seus conhecimentos, né, aqui para o programa Siga Esse Exemplo. Nós que agradecemos pela oportunidade e parabenizamos o programa, a iniciativa do programa, a linha do programa já vinha me chamando a atenção e que a gente possa estar realmente compartilhando e que seja esse programa um instrumento para compartilhar, porque os trabalhos maravilhosos que a gente já viu nesse programa precisam de apoio e vocês estão de parabéns e a instituição na época de parabéns. Certo, é isso mesmo que a gente espera, né? Compartilhamento de informações
e essa rede de integração nas atividades do terceiro setor. Gente, muito obrigada, o programa Siga Esse Exemplo está chegando ao fim. Você não esquece, pode entrar no nosso Facebook, no Facebook do programa, deixar sua mensagem, sua sugestão de reportagem ou rever outros programas também no YouTube. Grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau.